Na nossa FM, Mulheres que Oram. Um programa feito especialmente para quem busca renovar as forças, aquietar a alma e encontrar direção em Deus. Um espaço de acolhimento, fé e inspiração pensado para cada mulher que enfrenta batalhas, celebra vitórias e segue firme em oração. Você é convidada a viver uma tarde de reflexão, palavras que edificam e uma presença que transforma. Apresentação: Ivone Maria. Graça e paz. Eu estou aqui imensamente grata ao Senhor por este convite, de podermos juntas falarmos do amor do Senhor. Quero agradecer a todos os ouvintes da nossa rádio FM 91,5 FM, a rádio que você adora. E eu quero agradecer a todos os ouvintes e eu já quero aqui de imediato agradecer a pastora Sueli, que aceitou o convite, né, de estarmos aqui falando um pouco da história dessa mulher de Deus, essa guerreira que alcançou tantas almas aqui na cidade de Ubá. São 30 anos de ministério, 25 anos à frente da Renovo com Deus. A sua filha também, a levita, Priscila Cabral, que eu também tenho uma honra de poder, né, ter feito esse convite. Lembro da Priscila há 8 anos congregando na Renovo, louvando o nome do Senhor. Todo louvor, eu senti a presença do Pai. Realmente é uma escolhida desde o ventre da pastora Sueli. É bênção. E eu quero agradecer também a nossa rádio, o Alexandre, por ter me convidado para estar à frente deste projeto, deste programa, né, que eu creio que nasceu no coração de Deus. Primeiro nasceu no coração de Deus e depois nasceu no meu coração. O Senhor conhece a minha trajetória, o Senhor conhece a minha história, Ele sabe o meu levantar, o meu deitar. E o quanto eu amo falar do amor desse Deus que me resgatou. E eu sei que a gente vai ter ainda muitas oportunidades de contar o meu testemunho aqui. Eu creio que vai edificar muitas vidas. As meninas que fazem parte da comunidade Mulheres que Oram, eu efetuei o convite. Eu sei que estão aí todas em oração por mim. São 3 anos à frente dessa comunidade, orando de segunda a sexta-feira, fazendo campanha de meia-noite a 1h. Né? Hoje somos 600 mulheres do Brasil e do mundo. Você que não faz parte da comunidade Mulheres que Oram, que estão me ouvindo, eu faço convite. Me procura ali no Instagram, até mesmo aqui no WhatsApp da rádio. Vai ser um imenso prazer receber vocês, tá? Acolher vocês. Eu sempre falo com as meninas, com as ADMs que me acompanham, que Deus levantou para me ajudar, porque sozinho a gente não consegue. Eu sempre falo que quando eu dou a mão até o fim, né? Ali nós damos a mão até que o Senhor nos chama ou arrebata a sua igreja. E Deus tem feito maravilhas no nosso meio. E a prova do Senhor está aqui. Eu estou aqui junto no programa de rádio, gente. É só Jesus que faz isso. Mas é tudo para a honra e para a glória dele. Eu creio no novo marco, no novo início aqui da minha trajetória na cidade de Ubá, onde eu vim com 3 anos de idade. Vivi aqui 38 anos da minha vida. Há 8 anos eu moro em Rio Pomba, né? Recomecei a minha vida lá em Rio Pomba, e hoje eu estou aqui junto com vocês para darmos início a esse programa, que o nome do Senhor será glorificado, que eu diminua e o Senhor venha crescer. Amém? Fique em oração. E antes de eu passar para a levita Priscila, eu queria já convidar todos vocês que vão até assistir este podcast, que vai ficar gravado. Eu quero que você comenta nos comentários aí no YouTube, Mulheres que Oram. Por quê? Por quê? Porque eu vou sortear, tá? Eu vou sortear este livro aqui, Gotas de Bálsamo, é o meu primeiro livro impresso, tá bom? Eu quero que vocês enviam também no WhatsApp da rádio, tá?
Acredito que vai estar na tela aí o WhatsApp da rádio. Mas quem não, né, no caso, não estiver aparecendo, eu quero já falar para vocês. É o 0800 505 9105. 0800 505 9105. Adicione o WhatsApp da rádio, tá? E você vai participar do sorteio deste livro, tá bom? Conto com vocês. Priscila, com a oportunidade de louvar o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Graça e paz a todos os ouvintes. É um prazer, uma honra estar aqui, Ivone. Estou muito lisonjeada em receber esse convite. Deus nos leva a lugares que nós não imaginamos. E ainda assim é só o começo. Né? A Bíblia fala, né? Aquilo que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, é aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E esse é o meu chamado, né? Adorar o Senhor. Não importa em que situação estiver, adorar sempre ao Senhor. E aqui estou eu. Glória a Deus. E é isso que eu vou fazer nessa tarde. Nós vamos adorar o Senhor Jesus com essa canção. Reina sobre mim, Deus. Reina sobre este lugar. Amém. Reina sobre cada lar nessa tarde. Reina sobre nossa vida. Glória a Deus. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Ansiamos, Jesus, pela tua presença. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Ó Deus, preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e
reina sobre mim. Jesus, reina sobre nós. Eu espero, eu anseio por ti. Eu anseio. Eu anseio. Ansiamos pela tua presença, Jesus. Reina sobre nós, reina sobre cada lar nessa tarde, Deus. Glória a Deus, amém. Meu Amém, Deus, Jesus. que coisa linda. Aleluia. Estava com saudade de te ouvir louvar ao Senhor. Amém. Passou um filme aqui na minha cabeça. Muito bom, sabe, adorar o Senhor na sua voz, sentir a presença de Deus. Eu tenho certeza que todos os ouvintes estão sentindo a presença de Deus. Amém, Jesus. Sua voz é ungida. Glória a Deus. Antes de eu começar, né, fazer umas perguntas aqui para a nossa pastora Sueli, eu queria orar a Deus. Desde na hora que eu acordei, eu tô sempre em oração, né? Mas consagrar esse momento ao Senhor, né, com todos os ouvintes, as pessoas que vão nos escutar. E é um marco, acredito, na minha história. E eu só tenho que agradecer o Senhor mais uma vez. A palavra hoje é gratidão. É gratidão pelos feitos, né, do Senhor. E aquilo que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe o quanto eu amo. Olha o que o Senhor está fazendo, né? Aí esses dias eu me questionei, por que eu? Né? O Rio Pombas são 17 mil habitantes e aqui o Ubá são 107 mil habitantes. A rádio começou agora, né? Mas eu sei que o Alexandre me encontrou, quando ele me ligou, eu estava no chão do meu quarto de joelhos, orando por uma família. Eu senti a dor dessa família, né? Nós estamos num propósito, 52 dias reconstruindo os muros do casamento. E Deus tem feito maravilhas neste grupo, tem restaurado mesmo casamentos. Eu sou muito grata por ser um instrumento dele aqui na terra. Então eu sei por que o Senhor me trouxe aqui. E eu creio que não só essas famílias que eu tenho acompanhado, mas a cidade de Ubá e região, né? No momento que a gente for conduzindo esse programa, os outros que virão, muitos entenderão o que eu estou falando. Porque eu tenho trabalhado no profético, eu tenho trabalhado no jejum, e a gente sabe que a oração, por que mulheres que oram? A oração, ela move o coração de Deus. A oração é a chave da vitória, a oração muda decreto, a oração muda história. E Deus tem mudado história no nosso meio. E não só essas famílias que têm me acompanhado e as mulheres da comunidade, mas eu acredito que Deus tem pressa. Deus tem pressa de restaurar. Deus tem pressa de salvar. E tem muitas famílias sofrendo, né? Eu posso dizer por mim, gente, quantas vezes o meu abrigo era dentro da casa do Senhor. Eu tinha alegria somente na casa do Senhor. Chegava em casa, era terrível. E hoje eu mudei este quadro. Hoje eu tenho alegria na casa do Senhor e tenho alegria dentro da minha casa, né? Eu consegui mudar essa história, né? E como eu consegui isso? É isso que nós vamos, no decorrer de muitos programas, eu quero pegar na mão dessas pessoas. Senhor, eu quero te entregar esse programa, meu Pai. O primeiro de muitos. Pai, eu tenho tanta alegria de te servir, meu Pai. Oh, Jesus, como é bom falar do teu amor, como é bom, Senhor, vidas serem impactadas, vidas serem curadas, libertas, restauradas, salvas, Pai. Como esta mulher que aqui está, Senhor, quanta luta, Senhor. Quanto ela fez para o teu reino. E como Alexandre disse, Pai, primeira a ser entrevistada será a pastora Sueli. Porque ele conhece o coração da tua filha, ele sabe da obra da tua filha aqui neste lugar, nessa cidade de Ubá. Não só na cidade de Ubá, mas em Guidoval, Rodeiro, que eu também tive o prazer, Pai, de servir o Senhor ali com os irmãos em Rodeiro.
Pai, eu conheço a história dessa família, eu conheço o luto dessa família, eu conheço as lutas ali na parte financeira, mas o Senhor sustentou essa mulher. O Senhor sustentou, Pai, a filha dela, Priscila, o pastor Felipe também, que não está aqui, mas eu creio que o Senhor vai dar a oportunidade de ele estar aqui conosco. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade, Pai. Se a gente pudesse, a gente ia ficar aqui, Pai, só falando de Ti, se enchendo de Ti. Pai, eu consagro esse programa ao Senhor. Todas as pessoas que vão passar aqui, Pai, já está tudo decretado no céu. O Senhor já escreveu a história de todos que irão passar por aqui. Pai, que todo o programa, Senhor, venha ser o impacto nessa geração. Pai, que vidas venham ser transformadas, restauradas, resgatadas, curadas, libertas, porque há poder no Teu sangue, há poder no Teu nome. O Senhor não, Senhor, desceu ali, Pai. O Senhor não morreu ali naquela cruz do Calvário em vão, não. Derramou o Teu sangue ali em vão, não, Pai. Pai, o véu se rasgou naquele momento, a qual o Senhor, Pai, ali morreu naquela cruz, nos dando livre acesso ao trono. E esse livre acesso que eu quero que todos que estão nos ouvindo, Pai, venha ter todos os dias. No particular ali, Senhor. O Senhor me levou para o particular, para o secreto. Como a Tua palavra diz em Mateus 6, no versículo 6. Entrai pela porta do teu quarto, fechar a porta. E ore ao Senhor em secreto. Porque Ele vai te recompensar em público. Verdadeiramente esse versículo está sendo cumprido na minha vida neste lugar. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigada, Pai, por todos que estão aqui por trás também. O Josué, a pastora Marley. Meu Deus, muito obrigada por Enéas. Obrigada pelo frigorífico Cruzeiro do Sul, que hoje foi o primeiro parceiro. O meu patrão Zé Maria, visita ele agora, visita os colaboradores do frigorífico Cruzeiro do Sul. Senhor, que honra poder trabalhar para uma empresa de 18 anos, meu Pai, de história. Eu sou a única remanescente que estou ali até hoje. Vi esse frigorífico crescer. Pai, muito obrigada por tanta graça, por tanto amor, por tanto cuidado, por tanta misericórdia. Pai, nós somos tão falhas, tão pecadoras. E o Senhor, Pai, não desiste de nós. Muito obrigada por tudo, Pai. Pai, que a Tua filha venha ser usada. Continuar sendo usada, porque aonde ela vai, aonde ela fala, Pai, quem fala é o Senhor. Que o Senhor venha tomar a vida da pastora Sueli nessa tarde, que vidas, Pai, venham ser impactadas de tudo que ela vai contar, de tudo que ela viveu, de tudo que ela renunciou, de tudo que ela se esforçou, mesmo debilitada, mesmo com a saúde, meu Pai, o Senhor sabe. Ela não negou o Teu nome, ela não negou a Tua obra, ela não negou o Teu chamado, Senhor. A Tua filha, Pai, é o Senhor aqui na terra, Pai. Nós vemos o Senhor, Pai, visivelmente na vida da pastora Sueli e na família toda, nos netos. Muito obrigado por essa família sacerdotal, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor vai fazer neste lugar. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Continue em oração por nós aí, porque a presença do Senhor aqui está forte. E eu sei que Deus vai usar a pastora Sueli. Presta atenção na história dessa mulher. Presta atenção. São 30 anos servindo ao Senhor. 25 anos à frente da Renovo com Deus aqui na cidade de Ubá. E eu fiquei sabendo, né, pastora, que lá na África... Posso falar? Pode. Gente, eu vi o vídeo do pastor chamando a pastora Sueli de mãe. Sabe quantas igrejas tem lá na África? É Moçambique? Moçambique, gente. Gente, vamos abençoar essa obra, viu? Quem está nos ouvindo e tem condições de abençoar, tá? Procura a rádio para pegar o telefone da pastora Sueli. Tem 9 renovos com Deus. Um homem. Olha a importância de um posicionamento. Um homem, um pastor, começou com uma igreja, Moçambique. Ela me mostrou o vídeo. 25 crianças que foram órfãos, né? A igreja abraçou, tem cuidado, gente. Por isso que ela está aqui, sabe? Deus sabe do secreto dessa mulher. E, enfim, pastora, eu já quero aqui te perguntar, pastora Sueli, como nasceu o seu chamado? Como, aquele momento que Jesus te pegou, porque Jesus me pegou.
Ai, eu amo. Pegou a Priscila, pegou a pastora, pegou o Josué, não teve jeito. Quando ele chega, fica difícil. Porque a gente sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Ele é a única verdade, ele é o único caminho. E ele é a vida abundante. E eu creio, em nome de Jesus, que muitas vidas vão aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador, como eu aceitei a Senhora. Por conta de tudo que nós vamos falar aqui. Amém. Como começou tudo, seu chamado. Ivone, em primeiro lugar eu quero agradecer por estar aqui ao meu Senhor, né? Este Deus maravilhoso que eu amo demais, meu divino companheiro, que sempre está comigo, né? Sempre esteve, está e vai continuar estando, né? Quero louvar a Deus. Quero louvar a Deus por estar aqui também na rádio, né? Do Alexandre, um grande amigo nosso, um parceiro de muitos anos, né? Qualquer momento quero dar um testemunho de 2005, aconteceu conosco, juntos. Quero louvar a Deus pelos sonoplastas que estão ali, pastora Marluz, e o seu esposo Josué. Deus te abençoe, meus filhos. E os outros que estão aí nos bastidores da rádio, os Enéas, né? O pessoal todo aí que ainda não conheço, mas estou começando a conhecer agora. Quero louvar a Deus por sua vida, mulher de Deus. Por Deus te ter trago até aqui. Amém? É mistério dele. Nenhum de nós sabemos em que lugar o Senhor vai nos colocar. Nenhum de nós. E quero agradecer muito por estar aqui. Para mim é uma honra, sabe? Poder estar aqui, poder hoje falar um pouco, né? Dar umas pinceladas em toda a minha vida, durante a caminhada minha, né? 46 anos de evangélica e, para a glória de Jesus, 25 anos de ministério, de ordenação pastoral. Enfim, eu quero louvar a Deus por estar aqui. Amém. Como minha filha disse, né? Eu também estou lisonjeada, porque nós nem imaginamos o que Deus tem ainda para nós, para fazer conosco nessa terra. E o importante é saber, né? Que todos nós somos muito importantes para Ele. E Ele quer nos usar igualmente. Basta dar lugar. Amém? É verdade. E qual a pergunta que você fez mesmo? Quando começou? Quando nasceu o chamado de Deus? Bom, o chamado de Deus na minha vida, Ivone, eu vou tentar simplificar um pouco, porque é muito detalhes, né? Eu vou dizer que o meu chamado mesmo nasceu no ano de 1981. Né? Eu ainda era jovem e desde os meus 14 anos eu ouvi a palavra de Deus, mas eu nunca abracei o evangelho. Era jovem, uma jovem vaidosa, né? Minha irmã, que com muito orgulho, eu quero citar o nome dela aqui, a Irene Gomes, missionária Irene Gomes, que está lá em Juiz de Fora agora. Ela foi a primeira da nossa família que se ergueu, né? Uma família de 11 filhos vivos, né? Minha mãe e meu pai tiveram 16 filhos, e dessa carreira de filhos eu sou a caçula. E como ela ficou por último para casar, depois que eu me casei, ela casou primeiro, depois eu me casei. E o restante, tudo foi para o seu cantinho com seu esposo, né? Casaram, graças a Deus. Ela começou a me incitar a ir para a igreja, só que eu ia, mas eu só queria ir mesmo para divertir. Mas o meu chamado mesmo, que eu abracei a Cristo temendo a Deus, que eu sempre tive muito temor a Deus, né? Foi no ano de 1981, porque eu já estava casada. Eu me casei com 18 anos, daí 2 dias completei 19 anos. E no ano de 80 para 81, eu engravidei do meu primeiro filho, que hoje já, né, dorme com o meu Senhor Jesus, que é o meu filho, pastor Max, que eu tenho muita honra. Max. Muita honra também de falar dele, né, meu primeiro filho. E eu tive ele, e na gravidez dele já comecei a ver que alguma coisa dentro de mim começou a manifestar de uma forma gloriosa, porque eu me lembro do dia que eu peguei meu exame, né, para ver se realmente eu estava grávida, e quando eu vi ali a presença de gonadotropina, né, eu comecei a correr. Minha mãe falou assim, nunca vi uma mulher tão feliz por saber que está grávida. E já começou a nascer dentro de mim algo tremendo, tremendo. E quando meu filho nasceu, no ano de 81,
E foi através do meu filho, que por amor a Deus, por gratidão a Deus, porque Deus, na minha gravidez, mesmo ainda não estando na igreja, mesmo ainda eu não servindo a Deus, Deus usou profetas e disse para mim que aquele que estava no meu ventre era escolhido do Senhor e nasceria cheio de força, de graça e formosura de Deus. E assim que meu filho nasceu, eu olhava para ele e não acreditava, porque ele era muito perfeito, muito formoso. E eu comecei a ser grata a Deus a partir daquele momento, de ver uma obra gloriosa que ele fez gerar dentro de mim. E foi através do meu filho que eu abracei o Evangelho. Eu comecei a servir a Deus por amor, em agradecimento. Eu não fui servir a Deus por sofrimento, não que eu não tivesse, né? Que eu já enfrentei muitas batalhas desde o início da minha infância. Mas aí começou o meu chamado aí, porque eu me converti, comecei a ir para a igreja, né? Pude ouvir a palavra de Deus na igreja quadrangular, e logo após Deus me encaminhou para a Assembleia de Deus, quando eu fiquei ali 20 anos, né? 20 anos ali. E nesse meio tempo desses 20 anos, eu comecei a aguardar a salvação do meu esposo. Foi um processo tremendo, né? Mas eu louvo a Deus que no meio desse processo todinho eu nunca desisti, né? Porque a nossa caminhada, Ivone, nós passamos momentos muito difíceis. Pois eu falo para todos nós que estamos aqui e para todos que estão nos, né, assistindo, que não é impossível. Não é impossível. Aquele que tem um chamado do Senhor, verdadeiramente, e quando ele se posiciona dentro desse chamado, ele pode ter certeza que ele irá muito mais além. E meu chamado começou aí, minhas primeiras passadas. Eu me lembro muito de várias histórias. Pastor Marcos já foi meu pastor, né? Lá em Rodeiro. Eu pude ajudar o pastor Marcos, a pastora Valéria, por um tempo ali em Rodeiro. E ele, todas as vezes, né, que ele ministrava, ele contava algum testemunho. E eu lembro que vocês iam a pé para a igreja, a Priscila bebê, pastor Felipe ia, né, no ombro, né? Ele falou que o início foi bem difícil. Sim. Mas o Senhor, como a senhora disse, né? O Senhor te sustentou todo o tempo. Mesmo nas dificuldades, o Senhor, ele te dava força, né? Como o apóstolo Paulo diz, né? A sua graça nos basta. Esse basta, filha. E eu queria saber quando começou a Renovo com Deus. Qual foi o primeiro sinal de Deus para esse ministério? Quando a senhora entendeu, que a senhora ouviu a voz de Deus para abrir esse ministério. Como que começou? Na verdade, Ivone, sequenciando o que eu iniciei aqui, do chamado, eu estive na Assembleia de Deus por quase 20 anos. Louvo a Deus, né, pelos meus pastores. Louvo a Deus por todos os meus líderes, porque uma coisa sempre eu busquei fazer, amar a minha liderança, obedecer às minhas lideranças. E eu tenho o maior prazer de falar que o meu último pastor da Assembleia de Deus foi o pastor Pedro Rodrigues, que hoje já dorme no Senhor. E quando eu saí de lá foi porque meu esposo resolveu ir para um outro ministério, e ele tinha apenas 4 meses que tinha se convertido. Então, assim, por mim, eu jamais iria sair da Assembleia de Deus. A gente tem aquele costume de apego, né? Mas Deus já estava no negócio. Como o Senhor fala, né? Lá em João, no capítulo 13, versículo 7, o Senhor falou para Pedro: Pedro, o que eu faço hoje, você não entende. Mas tu vai entender depois. Igual aqui que está acontecendo. Tudo que está acontecendo aqui, ninguém está entendendo nada. Mas daqui uns tempos, né? Daqui uns tempos, a quantidade de testemunho que vai estar chegando, isso vai ser muito prazeroso. E então, aí meu esposo saiu, eu pedi a benção ao meu pastor. De início eu não quis, mas meu pastor falou: acompanha ele, filhinha. E eu saí chorando e deixei meu pastor chorando também, por amor, né? Mas eu não sabia que o Senhor já estava me levando, no meio daquele choro, para um outro patamar, dentro do meu chamado. Porque eu visitei algumas igrejas com meu marido, meus filhos,
E ele disse para mim, eu gostei dessa aqui, e a igreja que ele gostou era a igreja que já estava iniciando, tinha 6 meses só aqui em Umbá, e tinha umas 8 pessoas, né? E ele disse para mim, aqui que eu quero ficar. Tem pessoas aqui que são meus amigos, nós ficamos ali. E dentro de um ano, poderosamente, Deus fez uma grande obra, porque ele começou a me usar para consolidar mulheres, ele começou a usar os meus filhos para consolidar jovens, levantando o ministério de jovens. E eu, mais uma vez, apeguei meu pastor, né, recente do outro ministério, e dei tudo de mim, como sempre eu quis dar e sempre quero dar o melhor de mim. Sei que perfeito eu não sou, né? Mas ali nós começamos a trabalhar dentro de um ano. Essa igreja não teve como ficar neste lugar que iniciou. E este lugar onde ela estava é pertinho, né? Lá no bairro, né, Avenida do Triângulo ali, perto do bairro Zema. E dali foi para o bairro Santa Bernadette. E ali nós começamos a trabalhar, e a igreja foi crescendo, foi crescendo. E, conclusão, eu cheguei perto do meu pastor e do meu presidente também, e falei para eles, na época era o pastor Geraldo, e o meu presidente, né, do ministério, naquela época era o presidente Bispo Edmilson, e falei com eles, eu gosto de fundar a obra, porque o meu negócio é fundar a obra. Eu gosto de pegar do chão. Eita glória! Sabe, Ivone, quando eu vejo que o lugar está ficando muito cheio, sabe? Eu já quero ir para os novos desafios. Esse é meu chamado, não adianta. Está no sangue. Cada um tem o seu chamado. E eu falei para ele, pastor, meu presidente, meu pastor que está aqui local, que era o pastor Geraldo, eu tenho um povo lá em Guidoval, que desde que eu estava na Assembleia de Deus, aquele povo pede minha ajuda, eu sempre vou para lá, e é o povo da Wesleyana. E eu quero pedir ao Senhor liberação para me poder continuar ajudando eles. E ele disse, pode ir, filhinha, vai ajudar, continua o seu trabalho como você fazia na Assembleia de Deus. Conclusão, ajudando os irmãos, Deus usa profetas e disse para mim, estou entregando nas tuas mãos um mistério de um grande chamado. Eita glória! E uma irmã da mesma igreja, né, que hoje dorme no Senhor, que é a irmã Santa, nossa parceira, ela falou comigo, pode fazer o culto na minha casa? Começa a fazer o culto da minha casa, já que o seu pastor deixou. E eu disse para ela, você tem um pastor e nós vamos conversar com ele se ele libera, porque nós temos... Se tem uma coisa, Ivone, que faz o nosso chamado a cada dia a ser acrescentado pela graça de Deus, é respeitar os parceiros. Amém? Princípio de honra. É o princípio de honra. Uma coisa que eu aprendi, sabe, desde a minha conversão, com a graça divina de Deus, é não querer território de ninguém. Amém? Posso dar uma pincelada aqui? Sim. E porque assim, eu quero aproveitar este momento aqui. Deus levantou todos nós para o ministério. E não existe ministério melhor do que o outro. Todo ministério é o produto da mão de Deus. Porque, como diz aqui, até marquei Colossenses, capítulo 1, versículo 7, diz assim, né? Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Não é o homem que faz a obra. Não sou eu que faço a obra. É Deus que nos usa para fazer sua obra. Aleluia. E eu disse para a nossa irmã Santa, eu não posso fazer uns cultos na sua casa sem o seu pastor, parece que era o pastor Hélio naquela época, da Wesleyana, pessoa muito bacana, se ele não permitir, porque eu tenho outro ministério. E ela falou para ele, não, pode falar com a nossa irmãzinha lá, eu lembro direitinho, que ela pode fazer uns cultos na sua casa, irmã Santa, só está precisando. E eu comecei a fazer uns cultos lá, sabe? Aleatoriamente. Não foi nada marcado, não foi nada programado. E ele começou a encher muita casa da irmã Santa. E eu falei para ela, filha, eu vou me retirar, porque você é ovelha do pastor Hélio, eu estou me retirando para a obra que Deus tem comigo. E eu vou agradecer ela, deixei o povo, nós ganhamos naquela casa, foram tudo para a Wesleyana, e Deus me deu uma direção, né, para que eu fosse para a rua Padre Baião, lá em Guidoval, e que eu alugasse um pequeno recinto, parece que era do tamanho desse estabelecimento que nós estamos aqui agora, e eu comecei ali a fazer a obra do Senhor. E ali começou tudo, Ivone. Começou tudo. Ali eu estava dentro dessa igreja que eu estava trabalhando.
E ali começou a chegar gente, fizemos vários batismos, o meu pastor comigo, o presidente comigo, e a igreja foi enchendo, e um dia eu falei para o meu, permite eu ir para Rodeiro. Meu Deus. Aí eu comecei a ir para Rodeiro, porque eu encontrei uma mulher desviada, e eu comecei a trabalhar em cima daquela mulher. E ela trabalhava lá, ela morava em Rodeiro, era residente de Dona Eusébia, eu comecei a cuidar daquela mulher, e uma vez na semana eu ia para Dona Eusébia, fazia o culto com ela, ajudava ela. E ali, enfim, Rodeiro cresceu também, para a glória de Jesus. E, conclusão, a obra foi crescendo, se estendendo, viemos para Obá, e o Senhor falava comigo, você levantou uma bandeira minha lá no Pires da Luz, quando você estava na Assembleia de Deus. Peça ao seu líder para reiniciar a obra onde você está lá. Fomos para lá também. E lá também encheu. Isso eu não sabia. Da glória de Jesus. Conclusão. Já não era mais uma igrejinha de 6 pessoas, já era uma sede, né, que se tornou uma sede que foi ganhando as suas filiações em Guidoval, em Rodeiro e no Pires da Luz. E encheu muito. Nessa igreja, meus filhos, Deus deu para meus filhos uma banda chamada Conexão Vida. E ali foi crescendo, até que o Senhor usou 3 mulheres de Deus. Uma de São Paulo, uma de Ubá, da Assembleia de Deus, e uma do Rio de Janeiro, irmã Neuza, que falou comigo que estava entregando para mim um ministério. Eita glória. E eu disse, que ministério? Eu já tenho ministério. Eu já estou dentro da igreja, estou muito feliz, meu marido estava lá feliz, e nós fomos muito abençoados naquela época. Eu me lembro que a minha casa, amados, ela tinha 4 cômodos, e meu esposo se converteu e parou de beber, e dentro de pouco tempo minha casa se tornou com 9 cômodos. Deus abriu as portas, foi manifestando a glória. Meu esposo sempre foi caminhoneiro, né? Meu filho Max, na época, trabalhava no correio, foi se unindo para a glória de Jesus. E meu esposo e ele juntando. Aí a minha casa foi ampliando. Sabe, eu nunca tive um conforto de ter um tanque na minha casa, de lavar uma roupa, aonde lavar roupa. Eu nunca tive isso na minha vida. Passei por muitas dificuldades. Eu não tenho vergonha de contar um pouco da minha vida aqui. Eu lavava minha roupa na pia do meu banheiro. Passei por muitas dificuldades, com meus 3 filhos pequenos. E nós tínhamos uma cama para dormir todo mundo junto. Meu sabe? Deus. E isso foi um processo, Ivone. Eu falo disso hoje, mas eu não falo disso hoje com tristeza no meu coração. Eu falo disso hoje com o peso de um processo glorioso. Aleluia. Como diz Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Está entendendo? E nessa igreja onde eu estava, a igreja foi crescendo. E Deus usa os profetas. E eu me lembro que uma delas, Deus mostrou para ela, eu trabalhando, eu sendo como uma pastora, e como naquela época a Assembleia de Deus não aceitava posicionamento de mulher como pastora, e ela falou, de jeito nenhum, Senhor, eu não vou falar isso com ela, porque isso é de mim, da minha casa, não vou falar. E aquela mulher, ela chegou na minha casa, Ivone, é um testemunho também, já dorme no Senhor, irmã Graça. Ela chegou na minha casa com os 2 lábios dela muito pesado, tinha muita ferida. Feriu demais os lábios dela. E ela foi no médico, usou todos os medicamentos, nada adiantava. E Deus falou para ela que aquela ferida era porque ela estava retendo o que ele mandou falar para mim. Meu Deus. Eita. E aí, os 3, eu procurei meu pastor, procurei novamente o meu líder, o bispo, na reunião. E falei, Deus está mandando eu sair dessa igreja. Porque Ele está me chamando para algo que eu não sei. E eu chorei. Porque aquela igreja era tudo que eu queria ficar lá. Porque essa igreja hoje, aqui em Ubá, ela é uma potência. E ela tem várias igrejas delas por aí. Eu quero, com muito orgulho, falar. Ministério Vida. Eita, olha aí mais uma. Pastor presidente, pastor Durigueto. Não, eu conheço, mas eu não sabia. Muitas almas nós ganhamos, está lá uma potência. A igreja está crescendo, graças a Deus. E quando Deus falava que era para mim sair, queridos, eu obedeci à voz de Deus. Mas o meu esposo disse para mim, eu não irei com você. Meu Deus. Meus filhos disseram para mim, eu não irei com você. Não. Você está equivocada. E eu disse, mas eu irei.
eu irei, porque o chamado, ele é individual. Como a salvação, ela é individual. E eu falei para o meu marido, você me libera eu ir? Porque a mulher tem que ser submissa, Ivone. Verdade. Ao marido. Eu aprendi algo com você esses dias, que nós estávamos no monte orando, e você falou comigo algo tão lindo. Falou assim, todas as vezes que eu vou fazer uma obra, pastora, eu falo com meu marido, me abençoa. Aquilo me impactou demais. Eu dou a mão a ele e peço para ele para orar por mim. Que lindo. E hoje eu liguei pro meu marido antes de vir para cá, ele, né, tá subindo para Bahia, eu não consegui falar com ele. Mas eu deixei uma mensagem, falei, bem, eu tô indo já para a entrevista, me abençoa, me abençoa. Ele não vai entender nada. Depois você explica. Ele não vai entender nada, né? Mas eu vim abençoada, porque... Só de né, você ter liberado isso, né? é o princípio da submissão. E aí, Ivone, eu, né, para não tomar muito tempo, eu saí. Ele me liberou. Meus filhos ficaram no Ministério Vida, ainda por 2 anos, e eu comecei a trabalhar naquilo. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu falei, Deus, que ministério. Eu nunca pensei em ser nem pastora, né? Porque dentro do Ministério Vida, no ano de 1998, eu fui consagrada a obreira, a convenção em Rio Branco. Mas quando foi no ano de 2000, em julho, né, o bispo Edmilson, mais o vice, nos levaram para Marambaia, né, lá em Niterói, onde houve a convenção, quando eu fui consagrada pastora, o pastor Dorigueto foi junto comigo, Neilton também, o pastor Neilton, e alguns irmãos foram consagrados a pastores junto comigo. Isso tem quantos anos? Isso foi no ano de 2000. No ano de 2000. 25 anos atrás. Para a honra do Senhor. E aí isso foi nos meados de 2000. E nesse meio tempo, recebendo as profecias, eu procurei o meu pastor novamente, falei para eles que Deus estava mandando sair, mas a minha família falou que não sairia, e que se ele me liberava, eu saí. E ele falou comigo, eu lembro direitinho as palavras dele, vai, mulher de Deus. Eita! Porque você é uma mulher de garra. Ele me queria levar na época para Mato Grosso, para me estar apacentando uma igreja lá. Mas meu esposo não concordou. Então ele falou assim, pode ir, sua família vai ficar aqui, você vai. E se não der certo, você volta, que eu vou te receber de novo. E eu disse para ele... Quem não quer uma pastora Sueli do Aí eu lado? disse para ele assim, eu vou, filho, porque uma coisa que eu peço a Deus, tira de mim a covardia. Né? Apocalipse Exatamente. 21:9 fala, né? Exatamente. Os covardes não... A covardia, de ela Deus. não combina com o chamado. Tá entendendo? A covardia não combina. Não. Porque tem pessoas que têm um chamado, mas são covardes. Porque tem medo. Porque não abraçam. Porque faz só se tiver recursos. E obra de Deus, Ivone, não é feita com recursos. Obra de Deus é feita com fé. É forte. Aleluia. Eu vivo pela Glória fé. a Jesus. Deus não usa dinheiro para poder abençoar quem abraça a obra dele. Deus usa pessoas para abençoar pela fé quem abraça a obra dele. Eu sei bem o que é Eu isso. vi essa pregação semana, fiquei encantada, entendeu? Então, assim, eu cheguei aqui, aí comecei e falei, meu Deus, e aí agora? Né? Meu pastor me liberou, vai eu sozinha, meus filhos tudo ficaram lá no Ministério Vida, e vai eu, coragem, força sozinha para Guidoval, porque há 2 anos atrás eu comecei lá, Ministério Vida lá, hoje lá em Guidoval tem 2 Ministérios Vida lá, para honra de Jesus. E Guidoval é pequeno. E Rodeiro também tem. E Pires da Luz também tem. Quer dizer, aonde eu fui, né, fincando as estacas para a glória do Senhor, Deus tem honrado. Aleluia. Então, o que acontece? Eu ia para lá, Ivone, mas assim, eu não tinha como voltar. As obras de Guidoval, as obras de Rodeiro, eu pegava carona com pessoas que eu conhecia. Quando não tinha carona para ir embora, eu dormia dentro da igreja, Ivone. Meu Deus. É um relato que eu quero deixar aqui, que eu falo com muita alegria. Forte. Com muita alegria mesmo, porque é obra de Deus, não é para quem quer. Ah, eu vou ser pastor, vou fazer uma teologia, vou fazer um bacharelado, sabe? Amém, não sou contra isso. Mas obra de Deus é garra, é amor, é abnegação, é renúncia. Aleluia. É não olhar para as dificuldades, mas olhar para o chamado daquele que é maior e sobre tudo ele é. E ele nos dá condições de vencer tudo. Aleluia. E eu ia para lá e o dia que não tinha carona, minha querida, eu voltava para dentro da igreja e eu puxava a toalha da mesa. Meu Deus. Aleluia. E deitava uma parte em cima dela e a outra eu cobria.
E naquela época estava eu esqueci o nome que deve se dar agora, quando era obrigado a desligar as luzes mais cedo. Racionamento. Obrigado, filho. E, sabe, era mais ou menos umas 10 horas, tava tudo... A força de luz desligava tudo. E eu ficava no escuro lá. E como é que eu ia? Eu não tinha celular na época, eu não tinha relógio, não tinha nada. Como é que eu ia saber o horário do ônibus no outro dia cedinho? Meu Deus, que prova. Eu falava com meu marido, olha, se eu não voltar, você sabe onde eu estou. Porque o marido tem que saber os passos da mulher. Isso E aí. vice-versa. Graças a Deus eu tenho isso comigo. E aí, amados, eu dormia e eu falava, Jesus, eu preciso pegar o ônibus de 10 para 6. É o primeiro ônibus para o bar. Eu tenho que ir cedo, porque eu tenho muitas coisas para fazer. O Senhor me acorda, Senhor? O que o Senhor fazia? Na frente da igreja que dá volta, e hoje tem muitas árvores lá. E os pássaros iam para lá, Ivone, e começavam a cantar, e eles me acordavam. Coisa linda. Eles me acordavam e eu pulava e olhava, tá na hora. Eu pegava a bolsa de pressa, abria a porta da igreja, fechava, agradecia a Deus, já ia pro ponto, aí um pouquinho o ônibus vinha. Para a glória de Jesus. Isso Jesus fora, faz isso. Ivone, isso fora os desafios que eu passei dormindo dentro da igreja, no início do meu chamado, porque os demônios, eles ficavam tão furiosos pelo que Deus iria fazer, aleluia. E os cachorros pela madrugada, Ivone, eles ia tudo dormir na porta da igreja, quando era assim ali para as 3 horas, para me ficar assim meio apavorada, com medo. Por isso que hoje eu sou blindada, não tenho medo de nada, mas não. Aí o que acontece? Os cachorros iam para a porta da igreja, eles começavam a arranhar com as patas, aquela barulhada e gritando. Eu sabia que era demônio. Entendeu? Sozinha. Isso aconteceu em Guidoval, isso aconteceu em Juiz de Fora. Nós tínhamos igreja lá no bairro São Benedito, o lugar mais perigoso. Eu dormia dentro da igreja. Né? Ficamos lá de 2003 até 2016. Eu tive que encaminhar nossos membros para outra igreja, Conexão Vida Lá, porque eu estava debilitada a minha saúde. Fui preciso fazer uma retirada do útero, né? Estava com muita hemorragia. Então, o que acontece? Eu só levantava assim, estava deitada, levantava assim, demônio, solta esses cachorros, solta dessas cadelas aí, porque eu quero dormir. Na hora silenciava tudo. Então, no processo, Ivone, da nossa caminhada, nós vamos ganhando intimidade com o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. E nós vamos aprendendo, porque, olha, ninguém sabe nada. Hoje, né, eu completei agora, em novembro, 25 anos de ordenação. A igreja Renovo com Deus, para a glória de Jesus, completou 25 anos, mas de evangélica, 46 anos. Mas eu falo uma coisa para vocês, eu não sei nada ainda. Eu aprendo uma palavra, uma frase com um autor desconhecido. Agora eu posso dizer tudo que eu sei, né? Eu ainda não sei nada. Porque eu preciso aprender muito ainda. Então, o chamado, ele foi vindo aí, para a glória do Senhor Jesus. Eu fui começando a ver nas maravilhas, mas no início, para a gente entrar na próxima pergunta aí, Ivone, eu falei, Deus, o que é ter um ministério? Estou aqui fazendo culto aqui, nesse recinto da aluguei do Soivan, e eu estou aqui fazendo culto, né? Mas agora, como é registrar a igreja? Eu sou leiga, não sei nada. O que o Senhor quer de mim, Senhor? Que nome eu vou colocar nessa igreja, Senhor? Foi dessa forma. E naqueles dias eu recebi um convite, Ivone. Você lembra como se fosse Glória hoje, a né? Jesus. É tão bom estar aqui revendo tanta coisa boa. Devo trazer à minha memória o que me dá esperança. Eu fui convidada para ministrar num culto lá em Iricema, na roça mesmo, naquele rio ali, Paraíba ali. E eu chamei os irmãos da Assembleia, porque eu não os grudava, não. Até hoje eu não desgrudo. Eu amo meus irmãos da Assembleia, pessoal do Ministério Vitor Sendo lá pregando. Então, assim, outros irmãos aí me chamam. Aí o que acontece? Eu chamei eles para ir comigo, porque eu não gosto de andar sozinha, sabe? Eu gosto de amor fraterno, eu gosto de gente. Sabe? Eu não gosto de estar sozinha. Tem pessoas que gostam de ficar sozinhas, sabia, Ivone? Tem pessoas que gostam de andar com... Não, mas tem pessoas que gostam de ser o cavaleiro solitário. Entendi. E na Bíblia não tem cavaleiro solitário, meu filho. Todos nós precisamos um dos outros. E o pessoal foi comigo. Fizeram a caravana de uns 8 carros e eu fiquei
por último, o irmão, a família me levou. Deus nos fez perder, literalmente, o endereço do lugar. E nós, quando chegamos a chegar lá, já era 10 horas. Eu ia ser a pregadora da noite. O pastor Antônio me chamou, da Assembleia de Deus. E quando eu cheguei lá, o irmão estava orando já para terminar. E o pastor falou, vamos chamar o irmão para orar para terminar. Aí alguém falou, a pastora acabou de chegar. Então vem cá, pastora, orar para a gente terminar. Porque eu fiquei sabendo que já perdeu o caminho. Mas a senhora ora para a gente terminar. Tudo bem, subi lá, em Glicema isso. Fui orar. Quando eu comecei a orar, Deus tomou o profeta dentro daquele lugar, humilde, numa roça, e disse dessa forma, eu permiti que tudo acontecesse, porque quero eu, nessa noite aqui neste lugar, uma vigília. Eita. E ali nós ficamos, eu fui a pregadora da vigília, para a glória de Jesus. Aí o que aconteceu? Porque eu estou falando desse pastor Antônio? Porque eu falei para ele se ele poderia ministrar em Guidoval, um dos cultos que nós estávamos iniciando. Ele foi, e eu peguei depois do culto, falei com ele, mas a esposa dele, a irmã Marilda, e falei, filhos, Deus falou que está me entregando uma igreja, eu não sei, como é que eu vou mexer com papelada? Eu sou leiga, eu nunca pensei nisso, eu nunca premeditei isso, Deus está acontecendo, porque tudo que é de Deus acontece, Ivone. Está acontecendo aqui hoje, mulheres que oram. Meu Aleluia. Deus, forte. Tudo que é de Deus é natural, gente. É natural. Você que está aí nos assistindo aí, Fui. fica preocupado. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Para de ansiedade. Isso. Aquietai, saber que Deus, o Senhor é Deus. Eita, glória. Isaías 43:13, antes que houvesse dia, diz o Senhor, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, operando Deus, quem impedirá? Aleluia. O que Deus tem para você, meu amado e minha amada, está nos ouvindo, e nós que estamos aqui, é tremendo e vai muito mais além do nosso entendimento. Então se prepara para a virada, para os ciclos novos. Aleluia. E aí o pastor Antônio veio e falou, filhinha, eu vou te ajudar. Você vai seguir todos os padrões. E ele me deu toda a documentação da igreja dele, do Rio de Janeiro, com as filiais que ele tinha em outra cidade. E foi me explicando como que era formado o estatuto, como fazia isso, como fazia aquilo. E o que ele fez? Ele me deu xerox de toda a documentação dele. Gente, estou falando para nós aqui, eu tenho até hoje a documentação da igreja do pastor Antônio. Ele nunca pegou comigo. E por ali eu fui fazendo a da igreja que eu estava iniciando, mas ainda eu não sabia o nome do ministério. A obra já estava... E eu falei com os irmãos que estavam comigo, poucos irmãos que nós estávamos iniciando, vão para o monte, vamos orar. E eu vou consagrar esse mistério que o Papai do Céu sabe o que é, e o nome desse ministério que eu não sei nada. Aí os irmãos vieram, chamei os irmãos da Assembleia, as irmãs, foi todo mundo comigo. Fizemos 7 elos no monte, e os 2 últimos elos, estava chovendo demais. E eu conversei com o Senhor e falei, Senhor, não vai dar para subir lá em cima, Pai, porque está escorregando muito. E o Senhor se importa a gente fechar aqui o nosso propósito aqui embaixo. E quando eu falei com ele, tinha umas estacas assim no chão, no meio das águas. Elas começaram a pegar fogo na nossa frente. E foi tremendo, porque aquela chuva que caía não apagava aquele fogo, meu Deus. Aí Deus tomou uma irmã e falou para mim que ele estava me dando o nome do ministério naquela hora. Que ele estava naquele negócio. Estou eu contigo. Porque os meus eu chamo só. Os meus eu chamo só. Eita. Aleluia. Tem pessoas que querem fazer alguma coisa, vai ter que levar cambada atrás deles. Abraão foi levar Ló atrás da sua caminhada, né? Passou por muita luta, né? Deus parou até de falar com ele. Depois que ele despediu Ló, para um lado para o outro, que Deus voltou a falar com Abraão. Então, se é você que foi chamado, é você. Aleluia. A nossa geração está chegando, Ivone. Essas mulheres, né, que fazem parte da sua comunidade, mulheres que ainda farão parte, no nome do Senhor, querem entrar também nessa comunidade aí. Em nome de Jesus, são mulheres, geração que estão chegando para, sabe, o novo tempo do Senhor. O avivamento está chegando para nós, amados. Ah, mas por que tanto caos? Está muito difícil. Não tem nada difícil, não. É no meio de muito caos que Deus chega com algo novo. Aleluia. Glória, aleluia. Glória a Deus. Forte. Deus chega com algo novo no meio dos caos, gente. Aleluia. O negócio é nós sairmos do que é velho e partimos para o que é novo. Isaías 43, 18, 19. Não lembrei das coisas passadas e nem considerais as coisas antigas, porque eu, o Senhor, faço tudo novo. E eis que já saiu novo. Rabassura e canta rabachai. Porventura vocês não vão ver. Forte.
Mas que para que eu viva o novo, eu preciso me desapegar do velho. Não Aleluia. considerar mais o passado. Querido, se eu considerar o meu passado, da perda do meu filho Max, meu guerreiro, porque eu quero louvar a Deus por minha família, minha filha que está aqui, Priscila. Verdade. Louva a Deus pelo meu filho Max, que foi meu guerreiro durante 36 anos. Louva a Deus pelo meu filho Felipe, que está lá em Patinga, o pastor Felipe, que mora lá agora. Louva a Deus pelas minhas noras, Natália, Valéria. Louva a Deus pelos meus netos, Pedro, Emanuel, né? Davi, Emanuel, Pedro Lucas e Maria. Louva a Deus pelo pai dos meus netos, Rodrigo Albuquerque, que Aleluia. me deu meus netos, Davi, Emanuele, Pedro Lucas e Maria. Mesmo que hoje eu não esteja ao lado da minha filha, mas eu louvo a Deus por você, Rodrigo, onde você estiver me ouvindo. Você me deu 4 netos lindos que vieram para suprir em mim a alegria que eu perdi quando meu filho foi embora. Louvo a Deus porque hoje eu cuido deles enquanto a minha filha trabalha. Eu louvo a Deus por tudo, Ivone, né? Então nós temos que falar, Senhor, que eu possa lembrar do passado, sim, com alegria. Que eu possa trazer minha memória, sim, coisas que me dão esperança. Aleluia. E lá no monte, para a gente poder passar para a próxima pergunta, Ivone. Estou muito feliz de estar falando do meu Deus aqui. Aleluia. Naquele momento o Senhor falava, eu estou neste negócio. Eu estou contigo, não temas. Aleluia. E naquela hora, eu tinha tudo na mão, as burocracia, de registro terreno, tudo, mas eu não tinha o nome. Eu ouvi nitidamente uma voz que vinha bradando no meio do monte e dizia dessa forma para mim, o meu ministério novo que eu te entrego, o seu nome será Igreja Evangélica Renovo com Deus. Eu renovarei aqueles que estão fracos. Eu levantarei aqueles que estão caídos. Eu salvarei aqueles que estão perdidos. Eu farei proeza no meio deste ministério. Este é o nome. Aleluia. Eu estou testificando isso aqui porque eu não fui para o meu quarto, queridos. Você que está me ouvindo, assistindo. Para poder escolher nome, não. Foi Ele que mandou. Aleluia. E nós já passamos dentro da Renovo com Deus muito sofrimento, muitas batalhas. E se não fosse Ele que tivesse nos dado, esse ministério teria fechado. Forte. E é por aí que eu estou falando para vocês. Eu vou passar aqui para a nossa irmã Ivone, que tem mais perguntas para fazer. Em nome de Jesus. Amém. Como é bom ouvir essas histórias, nos fortalece. E eu não sei, o meu futuro, né, tá nas mãos do Senhor. Mas eu amo cuidar de almas, né? Quem sabe um dia, né? Deus me dá um ministério também. Eis-me aqui, Senhor. Gente, compartilhe essa programação. Compartilhe para todos que, né? A comunidade, a sua família, suas redes sociais, os grupos. Compartilhe, porque nós temos mais uma hora de programa. A pastora Sueli ainda tem muito, sabe, muito testemunho para contar. Aí eu quero que vocês compartilhem para o máximo de pessoas possível. Compartilhe essa programação, porque vidas precisam ouvir tudo que está sendo falado aqui. Vai ficar gravado? Vai. Mas é agora, é no ao vivo. Deus vai falar com você. Deus vai falar com a sua família, com seus amigos, com seu patrão. Não tenha vergonha, não. Não tenha vergonha, não. Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Amém? Eu sei que a senhora já contou um pouquinho do que eu vou perguntar, mas eu creio que, né, vamos continuar aqui com as perguntas. Pastora Sueli, conhece um pouco da Renovo, mas os bastidores é só a senhora e a família que conhece. Então, eu queria te perguntar o seguinte, qual foi o período mais desafiador desse ministério? Bom, nós tivemos vários, né, minha filha? Muitos. Vários. Acho que vocês trabalham assim, sempre Deus apertando, mas depois trazendo escape. Nós tivemos vários, né? Vários momentos desafiadores, né? Como eu falei, né, a história do Alexandre, por que nós conhecemos o Alexandre. A nossa vida, na verdade, sabe, queridos, ela é uma vida de fé. É uma vida de fé, né? Graças a Deus, nós nunca nos preocupamos em nos, né, ostentar, como é que fala?
nada através do ministério. Eu não tenho vergonha de falar, sabe, Ivone? 25 anos de ministério, eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa própria, nós vivemos da fé, sabe? Vivemos da fé. 30 anos pastoreando, 25 na Renove. Sim. Olha aí. Sim. A minha locomoção para as obras é Uber, táxi. E tem vezes que eu preciso fazer obra, eu falo, Deus, eu não tenho dinheiro hoje. E daí a pouco alguém está me ligando dizendo, pastora, qual o número do seu Pix? É tremendo. Por quê? Isso vem de agora? Não, Ivone. Isso vem desde muito tempo atrás, porque eu me lembro quando nós começamos o trabalho lá em Guidoval, nós íamos para lá no domingo pela manhã da escola Bíblia Dominical, e meu ônibus era 7h40, meu ônibus. E... deixa eu tomar uma aguinha aqui. Eu me lembro que eu morava ali, de frente ao Polivalente, onde nós moramos 27 anos e meio ali. E ali onde nós morávamos, ali foi o nosso cativeiro. Ali sim. Eu acho que um podcast de 5, 10 horas não daria para me te contar. Meu Deus. O que aconteceu naquele bairro, Santa Bernadette, na rua Santa Catarina, no número 69, Fundos, onde o inimigo usou meu esposo até mesmo para me machucar com canivete. Já enfrentei muita coisa. Era muito couro, era muito sofrimento. Mas deixa isso para um outro dia, né? Mas o que importa é que hoje ele é um servo do Senhor. E como é? Né? Peraí, só te interromper. Eu estive com a senhora segunda-feira, né, na sua casa. Tivemos uma tarde abençoada. Eu fui fazer o convite. Cheguei lá 2 horas, saí de lá 20 horas, gente. Imagina o que eu aprendi com essa mulher de Deus. Gente, o esposo, seu pai, Priscila, servindo assim, num amor. O que mais que você quer? Lavou as vasilhas, limpou a cozinha. Ele, meu amor, desse jeito com ela. Gente, Jesus faz. Nosso Deus faz. Ele transforma verdadeiramente o homem. Eu pude ver, pelo que a senhora está contando, que a senhora enfrentou, e ver esse homem com todo carinho e amor, só a senhora sabe que passou, né? E foram 2 etapas, né, Ivone? Porque 20 anos eu esperei ele converter na Assembleia de Deus. Ele converte e fica do meu lado 22 anos fazendo a obra do Pai. Depois meu filho parte para o Senhor. Menino lindo, cheio de vida. Dentro de 5 meses foi descoberto, né, um edema na cabeça. O que ele durou foi 5 meses. Foi muito rápido. E aí eu tive as minhas debilidades na saúde, né? Como fibromialgia, algumas coisas, porque nenhum de nós somos de ferro, né? E ele surtou. Surtando, ele voltou para o mundo novamente. E o diabo escravizou ele o dobro do que fazia antes dele converter, né? Hoje, por você falar esse testemunho que viu ele nos servindo lá como foi, né? Porque meu esposo é uma bênção. Tem lá os seus defeitos, como eu também tenho, mas o meu esposo, ele é uma bênção. E eu falo uma coisa para todas as mulheres que estão me ouvindo aqui, para todos que estão nos assistindo. Eu tive M motivo para me deixar ele. Foram muitas traições, foram muita coisa terrível, a ponto da minha família fazer várias reuniões e dizer para mim, a senhora precisa divorciar desse homem. Né? Até mesmo alguns da igreja disseram para mim, a senhora não pode continuar com esse homem. Porque era coisa terrível e às vezes eu e meus filhos, nós tínhamos que viver à míngua porque o dinheiro saía para o outro lado. Mas Deus nunca nos deixou, sempre esteve conosco. E se tem uma coisa que eu sempre pedi a Deus, Ivone, né? E peço, que Ele me dê cada dia mais o temor nele, porque o temor em Deus, ele atrai o amor do Senhor por nós. E o que faz nós, mulheres, até os homens, a vivenciar, aleluia, o perdão que Deus nos manda ter para o nosso, né, nosso próximo, nosso cônjuge, vem através do temor, que é enxertado com o amor ágape e nos dá condições de perdoar.
E eu sempre dizia, Senhor, eu quero olhar para o meu marido e eu não quero nunca ter ódio dele. Eu quero olhar para ele, Senhor, e sempre ter misericórdia dele, porque dentro dele existe uma alma. Uma alma. E eu falei, Senhor, eu nunca quero ter olhos para nenhum outro homem. Nunca. E eu sou uma mulher carente. Sempre fui. Não escondo desse podcast, quem está assistindo, não escondo. Mas eu sempre me resguardei. Corpo, alma, mente, espírito. Sempre vigiei com meus olhos. Eu tenho mania de falar com todo mundo, meu filhinho ou minha filhinha, para dar respeito. Trabalhei 2 anos na cadeia pública, fazendo visita lá. Eu chegava nas grades, aqueles prisioneiros lá novos. Ô tia. Oi, filho, o que é que você quer? Para trazer respeito. Porque eu nunca tive meu esposo do meu lado. Eu sempre fui uma mulher só. As pessoas sempre diziam, você não tem marido, não? Né? E até mesmo no meu perfil, havia minha foto sozinha. E no início desse ano, está findando, eu passei ainda por muita batalha com meu marido. E a última batalha que foi terrível, né, filha? Foi terrível. Porque é algo que machucou o meu coração, não por causa de pessoas de fora, mas foi pessoas da família. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Um dia eu entrei dentro do meu quarto e falei, o que o Senhor quer de mim, Senhor? Porque quanto mais eu estou orando, parece que o fogo está aumentando, a fornalha está aquecendo cada vez mais. E Deus falou comigo assim, e eu estou chegando. Eita. Aleluia. As coisas estão piorando e eu estou chegando. Então, o que o Senhor quer de mim? O que eu faço? Eu já amo, perdoo, cuido, zelo, dou carinho sem ter. Faço tudo. Né? Busco providências para dentro do meu lar, sendo que eu sou esposa. E o Senhor manda da onde não tem condições. O que eu faço se o Senhor falar comigo? Isso tem 6 meses. Continuo amando, continuo perdoando e tenho mais paciência. Então, quando a gente pensa assim, aí eu acho que agora eu estou bem na fita. Não, estamos bem não. Aí vem Deus quer mais. Porque quanto mais é te dado, mais é pedido. Entendeu? E o Senhor falou comigo, quando Ele falar uma coisa alta com você, busca falar baixo com Ele. Começa a melhorar mais ainda. Eu lembro que um dia, uma semana que Ele chegou de viagem, me aborreceu tanto. E quando Ele chegou no quarto, Ele falou algo comigo que doeu tanto. E naquele momento o Senhor falou comigo, fala com amor com Ele. E eu falei baixinho, ainda melhor. E Ele foi na cozinha, na hora que Ele voltou, e falou comigo assim, por que você falou assim comigo? Sabe por quê, queridos? Porque aquilo que Deus nos manda fazer, não é para o homem ver, mas para Deus ver. Então, quando Deus vê do trono dele o que você está fazendo a respeito do que Ele está te mandando fazer, os cenários vão mudando. Aleluia. Situações vão ficando totalmente diferentes. Aleluia. O que não era, passa a ser. Eis que eu trago à existência as coisas que não existem. E de 6 meses para cá, Deus começou a trabalhar em meu favor. De que forma? A primeira coisa que Deus fez, enquanto Ele carregava o caminhão na firma que Ele trabalha, 2 homens de Deus entrou lá dentro do pátio. E procurando por Ele, alguém informou para Ele aonde que Ele estava, a ala que Ele estava carregando o caminhão. E aqueles 2 homens de Deus foram lá. E disse para Ele dessa forma, eu na minha casa. Foi numa terça-feira isso. Tem pouco tempo, irmãos. Tem uns 5 meses. Olha, nós viemos aqui porque Deus mandou nós vir aqui. Ele falou assim, quem são vocês? Eu não conheço vocês. Pois é, mas Deus nos mandou falar com você. Que é para você voltar para Ele, porque a cova está aberta. E se você não voltar, você vai morrer. O que acontece, amados? Ele ficou tão desesperado naquele momento. E os 2 homens disseram para ele, você quer que a gente faça uma oração por você agora? Você quer voltar para o Senhor? Ele voltou para Jesus no Parque da Itatiaia. Tem uns 5 meses isso. Porque 3 meses atrás, Deus já tinha permitido ele passar por um cativeiro. Ele ficou 12 horas na frente, na mira de 4 assaltantes. Aleluia. Né? De 4 assaltantes. 12 horas. E eles não mataram ele porque Deus não permitiu. E depois Deus manda os homens lá falar para ele.
E de lá para cá, ele falou comigo assim, eu estou voltando para o Senhor, né? Eu quero ter uma vida com Deus. Ele passou por um momento muito difícil de enfermidade, depois que ele voltou para Jesus, quase que morreu. A pressão dele subiu, coisa que ele nunca tinha tido. E Deus livrou ele da morte. E para a glória do Senhor, ele não está bebendo mais, para a glória do Senhor. Ele está se tornando um outro homem, está aí na igreja comigo. Tem uns 5 meses, sabe? E ele fica assim, agora eu vou aposentar para ficar do seu lado. Então, mulheres, não desista dos seus maridos. Não desiste de orar. Ana chorou muito pela Eucânia, capítulo 1 de 1 Samuel. Ela chorava tanto porque ela queria ter filhos do seu marido Eucânia. Mas o dia que ela compreendeu que não era para pedir filho para ele, para ela, do seu marido, mas era para pedir filhos para Deus. Eu estou pedindo o meu marido para Deus, eu peço a Deus os meus filhos para ele, né? E a Bíblia fala que Ana mudou a motivação de sua oração e Deus mudou a vida de Ana, né? Porque naquele dia ela chorou muitíssimo e foi no choro muitíssimo, quebrantamento, que ela começou a reconhecer da forma que ela queria pedir. Tem orações nossas que não sobem, porque estão como motivações erradas. Muito forte. Mas quando nós começamos a buscar em Deus a sabedoria, porque o Senhor fala, se alguém precisa de sabedoria, peça lá do alto. Nosso irmão Tiago nos fala sobre isso. Aleluia. E Ana mudou a motivação. Ela disse, Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu te darei. Ela não pediu para ela o filho mais. Ela não queria mostrar para Penina mais que ela também ia ter filho. Porque Deus não dá nada para mim e para você para competição contra ninguém. Ele dá para mim e você aquilo que nós necessitamos. Eu falei ontem no culto da Renovo em Casa, lá em ligação. Deus, ele não responde vaidade, não. Ele responde necessidade. Então, o que acontece com Ana? Eli abençoa ela. Ela foi, diz a Bíblia que ela, mas Eucânia, adoraram o Senhor, aleluia, no monte, desceram e se coabitaram. Isto é, eles não estavam se coabitando. Porque Ana falou com o sacerdote ali que ela estava cheia de amargura. Então o casamento foi restaurado para quê? Para vir Samuel, para vir mais outros filhos. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós somos curados e buscamos o Senhor, porque a cura, Ivone, que eu preciso, ela está dentro de mim. Eu tenho que achar ela aqui dentro. A paz, como eu falei com você aquele dia, que eu quero, que eu preciso, não está no lado externo. Ela está aqui dentro de mim. Se eu promovo a paz, eu vou ter a paz. Se eu promovo o amor, eu vou ter o amor. O perdão da mesma forma. E hoje até nosso lar, né, minha filha? Mudou, né? Muito. Financeiramente, 6 meses para cá. Que bênção. Bendito seja Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor vai alargando, né? Aleluia. As cortinas. Ele vai ampliando tudo. Deus é fiel. Quando nós começamos a entender tudo. Desculpa, Deus é tá? fiel. Não, a gente quer ouvir. A gente está É aprendendo. muita coisa boa, né? Eu estou aprendendo muito, muito mesmo. Eu tenho certeza que todos os ouvintes estão aprendendo também. A mulherada aí da comunidade, Mulheres que Oram, do grupo 52 Dias Reconstruindo os Muros do Casamento. Olha que lindo aí. Ó, eu trouxe aqui, tá, gente? Ó, o fichário que vocês me acompanham, né? Todos os dias ali eu coloco os comandos do céu. Nós estamos trabalhando no profético. Deus tem feito maravilhas ali naquele grupo. E nós recebemos um pedido de oração da Érica. E eu queria convidar todos que estão nos ouvindo que a gente possa orar pela Érica, né? A Érica disse que está um pouco depressiva, com ansiedade. Eu creio que o Senhor vai te visitar, Érica. Em nome de Jesus. Ela disse que está emocionada com o que ela está ouvindo aqui. Que bênção. Né? Ela mandou o WhatsApp Graças da a rádio. Deus. E a gente vai orar aqui agora, tá, pastora? Sim, filha. Pode orar, pastora. Sim, vamos orar. Vamos orar sim. Para que Jesus possa alcançar mulheres que Aleluia. estão carentes. Eu creio que Ele já está operando, né? Glória a Deus. Nosso Deus, nosso Pai. Te rendemos graças, meu Oh, Senhor. Deus, maravilhoso. Porque como diz o Senhor lá em João Aleluia. 15, sem o Senhor nada podemos fazer. É verdade. Mas em nome do Senhor, nos colocamos como um canal teu aqui agora. Sim, Paizinho. Através, ó Pai Todo-Poderoso, dessa rádio abençoada. Aleluia. Que o Senhor venha cobrir o Alexandre com o sangue do Senhor onde ele estiver. Porque ele é o Amém, cabeça desse lugar, deste negócio. Então ajuda o teu filho, porque a partir de agora, Pai,
esse programa que inicia hoje. Aleluia. Aleluia, ele vai, Senhor, se alavancar de uma forma sobrenatural. Recalassuri andarassou, na marcha, suicaras. Vidas serão impactadas. Mulheres que estão, Pai, tão longe serão alcançadas. E nós declaramos, meu Senhor, não somente, Deus, a restauração do casamento, mas, ó Pai, declaramos cura. Declaramos cura da alma, das emoções, da área sentimental, espiritual, Jesus, do físico, Senhor. Pai, alcança mulheres que neste momento se sentem, Pai, impossibilitadas. Mulheres que acham que não tem valor, que veio a este mundo para sofrer. Senhor, muda este quadro da mente neste momento e traga expectativas novas de bênçãos sobre essas pessoas que estão nos alcançando neste momento. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, visita a Érica. Senhor, como ela, quantas outras Éricas estão por aí sofrendo. Declaramos esta vida curada. Senhor, mexe no emocional dela, Jesus. Tira as debilidades do emocional da Érica, Senhor, em nome de Jesus Cristo, aonde que ela possa estar agora, Pai, em quadros críticos do passado, que ainda está presa lá, em nome de Jesus, unimos nossa fé e tiramos ela de lá e dizemos, Érica, saia agora deste lugar, em nome de Jesus, saia deste lugar, para o lugar que Deus te entrega nessa tarde, um lugar de ampliedade, um lugar de bênção, em nome de Jesus, seja você e sua família abençoada, em nome de Jesus, e todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que estão à nossa escuta, que estão nos assistindo, em nome de Jesus, declaramos, aleluia, um novo tempo na vida de famílias que estão ao alcance agora, desse momento aqui, ó Deus, Espírito Santo de Deus, Pai, que essas famílias venham testificar da glória do Senhor, é no nome de Jesus que eu oro, e eu já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Eu creio que a Érica foi visitada, como muitas, como a pastora disse, né, precisam de oração. Aleluia. E eu quero convocar a Érica, o Senhor quer ouvir. Fala com o Senhor, como você, né, chamou aí o WhatsApp da rádio. Começa a falar com o Senhor como amigo. Fala as suas dores, as suas lutas. Sim, pede Ele para te visitar, para te renovar. Leia a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir a palavra e ler também. E tenha esse momento com o Pai. Se você trazer, sabe, todos os dias, né, tomar essa atitude, se posicionar com uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, de louvor, coloca louvor na sua casa. Eu deixei a minha casa tocando louvor na parte de cima, eu coloco bem baixinho. Foi uma direção que Deus me deu. Eu aprendi com a Fernanda, lá de Juiz de Fora. Ela tem um grupo também chamado Esther. Aprendi com ela uma live que eu pude ouvi-la um pouco, o testemunho dela. E hoje eu posso dizer que eu faço na minha casa. Coloquei uma caixa, tá lá, uma caixinha de som, tocando louvor. E embaixo eu comprei uma Alexa. E para glória e honra do Senhor que eu vou falar. Eu tenho a Bíblia narrada na minha voz. 269 dias com a Bíblia narrada. Todos os dias, desde o primeiro dia de janeiro, sem pretensão nenhuma de fazer isso. Mas depois Deus me mostrou por que eu gravei. Gravando 4 capítulos por dia e colocando no Spotify. A minha filha, meu esposo, ninguém entendia nada. Eu fechava a porta e estava ali. Gravando e colocando no Spotify. Gravando e colocando no Spotify. E fazia devocional ainda dos capítulos. As meninas estão lá no grupo, na comunidade. Nós temos o grupo Leitura da Palavra, da Bíblia, Pregadora Pentecostal, onde nós sorteamos esta Bíblia para quem está acompanhando a gente. E é lindo o que Deus está fazendo, Érica. Sabe, se apresente. Se apresente ao Deus que te deu a vida, que Ele vai mudar a sua história. Amém? E agora eu quero falar com essa jovem, né? Eu fiz bastante perguntas para a pastora, a gente está aqui com o tempo já reduzido, são 5h30. Passa rápido, né? Isso, mas a gente vai voltar ainda. Eu gostaria de fazer umas perguntas para você, Pri. Glória
Muitas Deus. pessoas chamam assim. Sim. Mulher de Deus, mãe de Amém. 4. Gente, olha essa jovem, coisa linda, voz ungida, cheia da presença do Senhor. Amém. Uma mãe zelosa, uma filha amada do Deus vivo e também dos seus pais, né? Você é referência para essa geração. Mesmo que muitas coisas você não entende, Sim. Deus está no controle. Verdade. Deus está no controle de tudo, Verdade. né? A gente sabe que ele sabe o que faz. É como a pastora falou, é passar pelo processo. Porque eu creio que o propósito vai ser maior, Com certeza. né? Então, Pri, como foi crescer dentro desse ministério? Porque, né, desde pequenininha, acompanhando a sua mãe e seus irmãos. Sim. Então, a minha mãe já contou um pouco da história, né? A gente já tem aí, desde pequeno, desde criança, a gente já vivenciou muita coisa, né? Já viu muita coisa. Mas sempre presente em nossa casa foi a fé, né? A fé que Deus poderia mudar, aquela esperança, né? Que Deus poderia mudar, que Deus poderia fazer. E a gente cresceu assim, na dificuldade, né? A gente ficou ali, criança, morando, né? Na rua Santa Catarina, onde morava minha avó. A gente passou por uma dificuldade, viu muitas coisas, né? Quando criança, a gente já passou por muita falta, né? Vendo outras pessoas terem, a gente não tinha. Mas eu creio realmente que isso tudo era um processo, né? Tudo Deus, ele tinha um propósito pra gente amadurecer, né? Amadurecer como criança, mas também crescer dentro desse propósito, porque Deus já tinha, né, um chamado. Deus já tinha essa chamado para toda a família, né? Deus sabia o que vinha no futuro. Então a gente cresceu dentro desse ministério, né? Indo para a igreja ali na Assembleia de Deus, participando, né, de EBFs, participando de várias cultos de criança, né, onde nós fomos crescendo ali, eu e meus irmãos. Parece que você está falando sobre Aprendendo mesmo a palavra do Senhor. E isso amadureceu muito a gente. E quando a gente cresceu, né, a gente foi amadurecendo ali, veio o Ministério Renovo com Deus, primeiro lá em Guidoval, né, onde nós não fomos realmente de imediato. Nós ficamos ali no Ministério Vida, mas tudo tem um propósito do Senhor. E quando a Renovo ela foi fundada em Umbá, nós já começamos a frequentar e começamos ali um ministério, né, onde Deus sempre ele teve o chamado do louvor comigo. Então, assim, por mais que teve momentos, né, que eu fiquei distante, que eu fiquei fora, porque a gente tenta fugir, sabe, Ivone? Realmente é algo que acontece com alguns cristãos, assim, que a gente foge mesmo, porque o chamado, ele dá medo. Não é para qualquer um, não. Ele dá medo. Estar aqui hoje me deu medo. Na hora que minha mãe falou comigo, eu falei assim, gente, mas não posso, por favor, eu tô com medo. Não, é você mesmo. E como que eu vou fazer? E, né, não. Mas na mesma hora, que eu queria falar não, mas eu falava assim, eu não posso falar não pro ex-me aqui do Senhor, né? Então, assim, quando a gente fala não pro ex-me aqui do Senhor, sempre Deus tem uma forma de colocar no caminho de novo, né? Estar aqui hoje, testemunhando, né? Jesus testemunhando esse evangelho, não sabe como eu estava na semana passada. Então, tudo é um propósito. Na semana passada, eu estava com meu filho na UTI. Meu Deus. Essa semana, eu já estou aqui. Eita. Quem conhece os caminhos do Senhor, né? Quem poderá sondar esses caminhos? Preparação, né? Então, assim, tudo é amadurecimento de processo, né? Que o Senhor, ele nos faz passar para amadurecer, para aumentar a nossa fé, porque muitas vezes nós somos falhos na fé, né? Mas sabemos que nós temos um Deus grande, um Deus soberano, acima de todas as coisas, que Ele faz. Obrigada, por mais que a gente Jesus. é pequenininho, né? A nossa fé é pequenininha, mas a imensidão do Senhor é tão grande que nós não conseguimos mensurar. Então, crescer nesse ministério, né? Estar nesse chamado é algo que a gente tenta fugir, correr, mas não tem jeito. Quem tem um chamado, quem tem um propósito, não adianta você falar não para o Senhor, porque uma hora vai ser na dor, ou vai ser aonde for, Ele vai te pegar. Não tem jeito, porque o Senhor, Ele tem pressa, né? Ele tem pressa em cumprir a sua vontade, cumprir os seus propósitos.
e estar nesse ministério, né, crescer nesse ministério, eu, meus irmãos, né? Meu irmão não está aqui mais, mas a gente aprendeu muito também com ele. A gente amadureceu muito. Então, assim, hoje a gente fala que não é qualquer batalha, obstáculo que a gente vive que derruba a gente. É impressionante. A gente fomos forjados na batalha. Nós amadurecemos tanto na luta que hoje a nossa fé ela é mais firme. Nós já conseguimos acreditar que tudo vai ficar bem. É isso que nós queremos, né? Sempre acreditar. Falar para os ouvintes aí que estão ouvindo a gente, tá assistindo. Não importa, né? O que você está passando hoje não define o seu futuro. Não define o seu amanhã. Glória a Deus. Hoje pode ser que você esteja numa circunstância muito difícil, muito triste, mas o amanhã ele está nas mãos do Senhor. Então, eu sempre procuro entregar o meu futuro, o meu amanhã nas mãos do Senhor, descansar, que não é fácil, mas crendo que Ele tem o melhor para nós. Amém? Glória a Deus. Nossa, muito, muito lindo. Eu tenho certeza que você tem o maior orgulho, né, de fazer parte dessa família, tantos obstáculos vencidos. Muitos. E a experiência. Vocês adquiriram experiência Sim. no decorrer de tudo que aconteceu. E eu quero falar sobre esse chamado do louvor. Você que sempre foi, né, muito usada por Deus no louvor. Quando você percebeu que havia uma unção especial de Deus sobre a sua vida. Quando você percebeu que quando você louvava, vidas eram, sabe, tocadas mesmo. Porque a gente sente. Sim. A gente sente. Uhum. Então, começou a chegar testemunhos, né, de pessoas que falavam comigo só, olha, eu sinto muito a presença do Senhor quando você louva. Teve uma ocasião que foi até no templo antigo da Renovo, onde uma pessoa, né, ele chegou na igreja, foi visitar e ele ouviu, né, um louvor. Eu só não me recordo de algum da Nívia Soares, se não é esse que eu louvei aqui, é outro. E ele falou, olha, eu só voltei porque eu ouvi esse louvor tocou muito no meu coração. E eu estou aqui hoje porque foi esse louvor, foi você louvando que me fez voltar. Então, assim, são muitos testemunhos de pessoas que chegam, Pri, eu sinto muito a presença do Senhor quando você louva. E até aconteceu um caso, acho que foi na quarta-feira, quando minha mãe falou que eu comecei, que eu viria, né? Eu até achei, assim, não estranho, mas eu senti que era Deus. Porque eu comecei a ensaiar esse louvor, Reina Sobre Mim. E quando eu comecei a cantar, porque eu não tenho costume de cantar no playback, a gente só canta lá na igreja, né? Violão e tal. Então, assim, eu fiquei com medo, né? Como eu vou cantar no playback? Como que vai ser? Comecei a ensaiar em casa. E eu louvando esse louvor, Você sentiu a presença? eu comecei a chorar. Eita, coisa Eu comecei linda. a chorar e eu tive que parar. Eu falei assim, gente, é porque Você mesmo sentiu eu a unção mesmo de Deus. senti essa presença e comecei a chorar no meu quarto. Aí eu parei e falei, é Deus mesmo. Então, assim, são testemunhos de pessoas, né, na igreja mesmo, que falam, Pri, você tem um chamado, não para. Às vezes, pela decorrência da correria, né, com muita criança, né, 4 crianças aí. Às vezes a gente não consegue estar chegando ali para estar louvando, ou acontece alguma coisa, e eles falam assim, não, você tem que estar presente no altar, você tem que estar louvando, você tem que estar ministrando. E eu não consigo louvar e não ministrar. Então, assim, eu ministro, eu falo que Deus realmente está, né, usando ali para eu falar. Eu não aguardo nada, eu não fico prendendo mesmo, não, porque eu acho que o louvor é isso, você está adorando, você está ministrando, você está se rendendo ao Senhor Jesus naquele momento. Então, se eu só vou, entrego nas mãos do Senhor, Senhor, faça a tua vontade. Não sou eu, mas é o Senhor que está aqui, é na minha voz, é o Senhor que está fazendo, a unção vem do Senhor. Então, a gente é pequeno, a gente é falho, a gente é nada, mas assim como o Senhor escolheu Davi, né? Davi era um adorador nato, segundo o coração de Deus, Deus escolheu cada um de nós, né? Talvez aí tenha um ouvinte aí em casa que também tem esse dom, tem esse chamado, mas tenta aprender, tenta esconder, tenta não fazer, não vou porque eu não consigo, porque eu não sei, mas vai. Não importa com quem fala, né? Não, você não consegue, as palavras contrárias, porque sempre vai ter, né, uma palavra contrária do inimigo, porque o inimigo não gosta do louvor, né? Ele não gosta da adoração. Eu sempre falo, vai, porque o Senhor está com você. Então, assim, por mais que seja difícil, por mais que seja, né, tem dificuldades, o Senhor está conosco todo o tempo e esse é o chamado dele, a minha vida. Aleluia.
E lá na igreja, como que você é apresentada quando a pastora te convida, o pastor Everton, né? Como filha ou como levita? Na verdade, nós temos um ministério de louvor, né? Então, sim. a gente, assim, já canta todo mundo junto. Ali, às vezes, a gente canta no louvor, na oferta, né? Aí, não como filha, mas como levita, né? Mas o nosso ministério de louvor, tá todo mundo junto, todo sábado a gente está ensaiando, a gente está adorando o Senhor ali e rendendo graças a Ele no domingo à noite. E como todo mundo está junto, todo mundo se reúne para louvar, a unção do Senhor desce, a presença do Senhor se manifesta naquele lugar. Então, assim, não sou eu, mas todo mundo que está junto, né? A gente adora o Senhor em espírito e verdade, a gente procura sempre dar o nosso melhor, por mais que as condições, né? Hoje a gente não tem muita demanda de músicos, né? Mas a gente faz o nosso melhor ali e o Senhor, Ele se manifesta, porque não é, né? É ter muitas pessoas, não é ter aquela... Como fala? Os verdadeiros não adoradores. Não é um ministério grande, não precisa ter várias baterias, sabe? Não tem que ter vários músicos para o Senhor se render, para o Senhor estar ali. Basta apenas o coração quebrantado e contrito, que o Senhor se manifesta. Pode estar uma pessoa, né, com o coração contrito, o Senhor se manifesta. Então, assim, a gente adora o Senhor todo domingo, né, o ministério de louvor. Então, nós somos levitas do Senhor Jesus, né? Eu e mais pastor que está ali, vários outros levitas. É uma honra estar com eles também. Eu já tô com saudade. Eu acho que qualquer domingo eu tô vindo aqui, sim, upar, gente. Sim. Vou pedir permissão, meu pastor, né? Nós, quarta-feira agora, tivemos uma visita ilustre, né? Uma adoradora, sim, que é a Gisele Nascimento. Sim, o culto começou às 7, era 22 horas, ela estava ainda ministrando louvor. Né? Eu tive que sair um pouco, mas eu sei que foi até um pouco mais tarde. Mas é uma bênção ouvir vocês que têm esse dom, né? Deus, Ele verdadeiramente usa mesmo pessoas diferentes com essa unção. Ela começou ali a louvar, a ministrar, sabe? A gente arrepia tudo. E eu quero estar na Renovo. Qualquer domingo eu vou estar... Vai ser um prazer. Né? O meu pastor disse para ele que eu estaria aqui hoje, na quarta-feira. O pastor me abençoa aí. Eu falo tudo para ele, tudo. Princípio de honra. Não é verdade? Isso aí. E olha que interessante, né? Mudando aqui um pouco o assunto. Eu nesse tempo de jejum, de oração, de pegar na mão dessas famílias, de buscar o Senhor e ver a glória de Deus, eu também escutei a voz do Senhor para mim chamar meus pastores e fazer uma mesa, sabe? Lá no meu apartamento. Primeiro eu falei com o pastor Márcio, são 2 pastores, pastor Dixon e pastor Márcio. Né, homens de Deus, tem a missionária Leoneide, esposa do meu pastor, que é o presidente, que é o Dixon, e a Dani também, que é levita, que é a esposa do pastor Márcio. E eu passei a mensagem pro pastor Márcio, falei, pastor Márcio, eu queria convidar vocês para estarem indo na minha casa, mas eu não falei nada. Eu falei, eu queria conversar com vocês. E imediatamente eles aceitaram. E quando chegou lá, né, eu preparei assim, um banquete para honrar eles. Eles acharam que eu ia conversar, né, contar alguma coisa, ou pedir, não sei. Eu só virei para eles e falei assim, isso aqui é para vocês. É para honrar a vida de vocês, porque vocês têm cuidado da nossa igreja, Assembleia de Deus, da água limpa. Né? Tem 8 anos que eu estou ali na cidade de Rio Pomba, tem 8 anos que eu sirvo ao Senhor ali. Trabalhando na obra mesmo, tem 3 anos, tá, pastora? Eu fiquei bastante tempo no banco, trabalhando muito. Mas o Senhor me chamou e hoje, para a glória e honra do Senhor, eu trabalho na área que eu mais amo ali. Eu fui... Olha que legal, o Alexandre me ligou para conduzir esse programa. E eu, na igreja, no finalzinho do culto, eu senti Deus falando, vai até os pastores e pergunta se tem um cargo que eu possa ocupar. Eu falei, tá bom, Senhor, porque tá na hora de eu começar a fazer a obra mesmo. Não quero ficar em banco. Vocês acreditam, gente, que eu cheguei lá? Eu falei, pastora, missionária Leoneide, ela falou, eu quero falar com você. Eu falei assim, então eu vou te ouvir primeiro, depois eu vou falar. Aí eu sentei. Ela, Ivone, tivemos uma reunião aqui na igreja essa semana e o seu nome foi levantado para participar da ação social, gente, da igreja. Que eu amo, que é a questão da cesta básica. É um trabalho que eu já faço há muitos anos ali, no secreto,
né? Eu e a Luciana Braga, que é minha amiga do céu, que me acompanha ali. É igual eu falo, a gente de 2 em 2 a gente faz muita coisa. É como Jesus, né? Chamou ali os discípulos de 2 em 2, eles iam fazer a obra, a gente precisa de muito. E ali a gente vai nas famílias mais carentes que vocês imaginam, os filhos mais carentes, né? Final do ano a minha filha também acabou, a gente foi numa loja, compramos presentes, tá na hora de novo de fazer esse trabalho. Entregamos também, mas a gente não entrega a cesta e nem o presente e sai, não. A gente vai para levar esperança. A gente fala de Jesus, louva, ora. Ai, é nóis. Né? E a melhor coisa que tem é trabalhar nessa área, né, pastora? Porque a gente vê o brilho, né, das pessoas, o cuidado de Deus. E a gente acaba abençoando essas vidas, mas nós que somos abençoados. A gente volta para casa regozijando no Senhor. Saber que vidas, né, precisavam ali de um alimento, uma palavra, de uma oração. E eu amo essa parte. Então, assim, Deus tem sido fiel na minha vida. Eu não precisei falar, ela mesma falou para mim. Né? Meu nome foi levantado na reunião. E aqui estou, para a glória e honra do Senhor. Pastora, eu vou entrar agora num momento mais um pouco delicado, mas com muito respeito. Porque tem ouvintes aqui que não sabem essa parte, assim, a fundo da... Apesar que a senhora já falou sobre isso, né? Mas eu quero aqui perguntar para a senhora, né? A gente sabe que esse momento houve sobre a questão do pastor Max, que foi meu pastor, saudoso pastor Max. Eu lembro muito dele louvando Raridade. Né? O meu marido sempre, assim, quando eu mudei para Rio Pomba, né? Foi muito rápido, né? Eu mudei para Rio Pomba e o Ademar, meu esposo, ele sempre lembrava do pastor Max, tocava Raridade e era o pastor Max. Ele era referência, né? Que ele gostava de louvar ali. Então, pastor, houve um tempo, né, doloroso, e o falecimento do pastor Max mexeu com toda a igreja. Como foi viver esse vale? Olha, Ivone, eu não sei descrever este vale que nós enfrentamos. Eu tive no velório, lá na igreja. Foi assim... Foi assim, a coisa... Uma dor tamanha. Coisa assim, tremenda. Muita gente chorando. Mais de 2.000 pessoas estavam ali no velório. E eu me lembro que nós tínhamos acabado de festejar os 16 anos da Renovo com Deus, foi em 2016. E ele, como sempre, né, cuidava da estrutura, né, a área estrutural da igreja. Ele nos ajudou a organizar tudo. E após a festividade, veio uma profeta junto com o pastor Magno, uma pessoa que nós amamos muito também. E ela disse para mim: pastor, eu preciso falar com o seu filho mais velho. Como que ele chama? Eu falei o nome dele. E ela disse: ele é pastor de qual Renovo? Eu falei: ele é de Rodeiro. Porque, na verdade, o Max, né, meu filho, ele foi ordenado em 2014 como pastor, né? E já foi enviado para Rodeiro. Ele trabalhou lá, apacentou lá 3 anos. Dentro de 3 anos ele fez muita proeza, né? Fez muita proeza. Para a glória de Jesus. Ele conquistou o terreno da igreja, organizou o CREA, liberou tudo. Ele riscou a planta junto comigo, jeitinho que ele queria, para a glória de Jesus. Ganhou as almas, forjou uma das almas que hoje é o pastor sucessor dele que está lá. E o tempo está alavancando. Já estão acabando de fazer os banheiros, né? Eu tive a honra de ministrar lá umas 3 vezes já. Esses dias eles estão batendo até mesmo a laje da parte da recepção. E ele fez a planta que ele riscou, porque ele gostava muito dessa área aí. Ele fez com uma estrutura tão grande, tão profunda, que ele falou: mãe, nós estamos fazendo aqui a área a parte terra da igreja, tem a parte, né, a segunda andar, que vai ser a sala das crianças, a parte de baixo a recepção, os banheiros, e eu estou fazendo também uma estrutura para fazer uma casa para a senhora. Meu Deus. Eu quero que a senhora tenha, quando vier aqui em Rodeiro, se a senhora não quiser ir embora, só dorme aqui, mãe. E o pastor José falou comigo, o atual pastor lá hoje, é um grande homem de Deus, a minha pastora aí, ó, tudo que o nosso Max riscou está acontecendo. Deixou lá o jardim na frente, está tudo sendo cuidado, ele plantou. Então, assim,
para nós foi um choque muito grande, porque... E quando eu falei para ele que Deus havia falado comigo, né, que a profeta queria falar com ele, acabou que ela não encontrou com ele, deixou o recado que Deus já havia falado, que Deus revelou para ela, que mostrou para ela ele chorando muito. Foi a revelação que ela teve, ele chorando muito. E eu falei com ele, eu fiz um almoço lá em casa para a família, ele foi almoçar a minha nora. Eu falei, filho, a profeta que veio com o pastor Magno disse que Deus revelou para ela, você chorando muito. Você vai passar por um vale que você vai chorar muito. Meu Deus. Para você se preparar, porque é um processo. Aí ele falou, mãe, porque meu filho era muito taxativo, muito observador, não era de ficar dando ouvido a qualquer profecia. Uhum. Né? Ele falou, mãe, se for do Senhor, eis-me aqui. Se for o Senhor que fala comigo, eis-me aqui. Né? Mas se não for o Senhor, já está repreendido em nome de Jesus. Mas se for do Senhor, esse choro que eu vou passar, se o Senhor está prevendo ou pretende levar um dos meus filhos ou minha esposa, que isso recaia sobre mim. Meu Deus. Ai. Ele falou isso comigo. Meu Deus. Porque eu não aguento perder. Olha só. Ele falava que se algum dia ele me perdesse, né, os pastores lá de Rodeiro falam com isso também, que ele iria morrer junto comigo. Né? Ele era então, bem agarrado mesmo. Aconteceu que foi assim que acabou a festa, Ivone, no final de novembro. Né? Dos meados de novembro teve a festa, no final de novembro ele começou. Ele trabalhava com ar-condicionado, você sabe, né? Uhum. Ele começou a cair do nada, né? Caiu da escada, pondo ar, e muita dor de cabeça. Foi no médico, foi diagnosticado com edema na cabeça, né? No cérebro. E eu creio, aí nos dias final de ano, precisava marcar a operação dele, né? Nós entramos naquele processo tão terrível. E pelo SUS ia demorar, só em fevereiro que acontecer. Já tinha perdido uma parte do braço esquerdo, o jogo, né? Tocava violão com dificuldade, tadinho. Em conclusão, ele pegou, nós entramos, a Valéria e eu entramos no Instagram, e como a gente tem muito conhecido, nós precisávamos levantar R$20 mil para a operação. Eu lembro. Você lembra, né? Lembro. E eu só sei que Deus agilizou tanto. Quando Deus está no negócio, né? Quando Deus permite a enfermidade, ela afofa a cama. Nossos amigos de Angola, que era amigo dele também, Estados Unidos, dentro de uma semana, estava levantado o dinheiro para ele operar em início de janeiro. E assim foi. E quando fechou os R$20 mil, que na época foi, pessoas continuaram me ligando, pessoas que eu não conhecia. E eu falei com a minha nora Valéria, e agora? O pessoal está ligando, está querendo depositar. Ela falou, pastora, fala que já fechamos, já pagou. Deu a pagar a operação, a cirurgia. E aí eu falava para eles se precisaria deles mandar mais o dinheiro. E eles disseram, não, nós queremos mandar para o pós-operatório. Então, o cuidado de Deus foi tão tremendo na vida do meu filho, né? Os 5 meses, que até a cadeira de acomodação Deus deu ele. Então, Deus cuidou dele, tudo. Mas foi plano de Deus levar ele. Sim. Mas foi muito doloroso para nós, Ivone. Nós tínhamos na igreja, naquela época, mais ou menos umas 700 pessoas. Né? Templo cheio. 2017. E dentro de pouco tempo, né? Podia contar as pessoas que estavam da igreja. Chegar a ponto dos cultos ter 20 pessoas. Meu Deus. E nós achávamos que nós iríamos fechar a igreja. Sem condições nenhuma, não tinha condições mais. Era a dor do luto, era o surto do meu marido no mundo, bebendo demais para cair no meio da rua, Deus. machucando todinho. Foi uma fase terrível. Né? Meu filho Felipe dando uma força para nós. E os Prepara poucos, o louvor que falta 5 minutinhos. os poucos que ficaram conosco nos ajudando. Mas para a glória do Senhor Jesus, hoje a igreja está se erguendo novamente. Deus tem cumprido as promessas. E a Renovo está caminhando. Renovo do Senhor. Deus está dando um novo tempo para nós. Agora, Eu creio. Lembramos do mar, choramos sim, de saudade. Porque saudades é um amor que fica. Mas eu sei que o meu filho está num lugar melhor do que nós. Eu creio. E ele amava a Deus, Ivone. O Max Eu sei, era eu convivi apaixonado. com ele falou comigo um dia, Meu mãe, Deus. mãe, deixa eu morar aqui na Jesus igreja. era tudo para ele. Tudo. Ele era o Samuel nosso. Então Deus, a terra não suportou.
porque os perfeitos, aquele que se aperfeiçoou, não... Deus levou. E nós estamos vencendo, vai completar 9 anos agora em maio que ele partiu. Nós estamos aqui. Amém, vencendo com gente. Deus. Meu Deus, pastora, guerreira, família guerreira, Priscila, que o Espírito Santo de Deus continue te confortando, Amém. te dando força e saúde para Amém. conduzir esse rebanho que Glória a precisa Jesus. muito da senhora. Sim. Porque poucas pessoas, sabe, se doam tanto. É raro, tá? Eu acho que pode contar aqui em Ubá. Tem muita mulher de Deus, muita missionária, mas a gente vê a história, sabe, de superação de tudo. Só para rapidinho, porque está na hora de terminar, eu estava lembrando ontem, o meu ministério amplamente deu uma pausa há 11 anos. Porque tem 11 anos que a minha filha criou os filhos dela. Né? Casou, na gravidez a esposa abandonou, depois voltou, veio de novo, assim, foi 4 filhos. E eu abracei a causa dela, e ela mora comigo, isso é, hoje eu cuido dos meus netos, tenho 11 anos, durante o dia eu me dou para eles, parece que eu sou a mãe deles, que tem hora que fica até meio assustada comigo, porque na hora de orar tem que orar mesmo, eu pego o currião, vamos orar mesmo, sou bem rígida, entendeu? Né? Tem que ensinar a criança o caminho desde pequena. Na hora de dormir, ela tá aguentando, tão cansada, porque vai para o serviço 6 e pouca da manhã e volta quase 6 e pouca da tarde. Né? Eu cuido deles dentro de casa. Então, assim, eles não querem deixar eu dormir. Amanheceu ontem, eu ri de mim mesmo, porque eu dormi com o currião agarrado comigo, eu preciso para dormir, eu acordei com o currião aqui, porque tem que orar, não dormir, tudo, né? Então, assim, 11 anos... praticamente dando uma pausa. E eu falo para minha família, de dia eu cuido deles, à noite eu estou na obra. Mas o nosso eu não parei. Mas o nosso primeiro ministério é a família. É a nossa família. É a família. Tem muitas pessoas, infelizmente, trocando. Sim. É a família. Né? É a família. A senhora está servindo a Deus do mesmo jeito. Exatamente. Eu estou fazendo a obra do meu Deus, da minha família. Ano que vem a minha caçula, né? Que é a caçulinha dela. Já vai para a escola, eu vou ganhar a tarde livre. Já estou com muitas coisinhas aqui para fazer. Me chama, que eu quero. Eu não paro. E eu não quero parar não, Ivone, porque mente desocupada é oficina de Satanás. Isso aí. Eu quero ocupar minha mente com Deus. Eu quero colar na senhora. Aprender cada dia mais. Vamos adorar a Priscila? Amém. Enquanto a Priscila adora, nós vamos aqui entregar esse programa. E o sorteio, gente, entra no WhatsApp da rádio. Olha só, digita Mulheres que Oram lá no WhatsApp, 0800 505 9105, WhatsApp da rádio. Digita Mulheres que Oram, que nós vamos sortear, né, esse devocional para você. Amém? Amém. Obrigada, viu? Deus Todos vocês, os ouvintes. Muito feliz de estar aqui. Para encerrar, nós vamos louvar, né, a Deus essa canção, Bondade de Deus. Aleluia. Em todo o tempo Ele é fiel. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, meu Pai. Santo é teu nome. Coisa boa, né? Te amo. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia, Pai. Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo
a bondade de Deus, Ele é fiel. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Jesus, nos seguirá em todo o tempo, Pai. Aleluias. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Creia nisso. Em todo o tempo tu és tão bom. Ele é tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Graças te damos, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Vamos ao sorteio. Ô, Glória. Quem será a ganhadora, ganhador? Talvez. Priscila, escolhe aqui. Vou deixar para você escolher. Quem vai ser abençoada? Lê aí, Priscila. Quem vai ser abençoada que vai ganhar, hein? Sabrina Egídio. Eita, Glória. Conhece, pastora? Vai Glória pegar a aqui na Deus. rádio, né? Eu vou deixar, gente. Eu vou deixar, tá? Eu vou abrir aqui, se você me permite. Vou colocar aqui uma dedicatória com muito carinho para você, tá, Sabrina? E pega aqui com a pastora Marluce, tá bom? Glória a Deus. Com o nosso irmão aqui, com Josué, com o Alexandre, com o Tiago, com o Enéas. Vamos estar todos aqui para te abraçar e te entregar o seu presente, tá bom? Gente, muito obrigada. Foi um prazer imenso estar com vocês essa tarde. É o primeiro programa de muitos. Programa Mulheres que Oram. E a rádio, a nossa rádio, FM, a rádio que você adora. Amém? Obrigada, pastora. Deus Obrigada. abençoe. Aqui. Obrigada. Quando precisar, nós estamos juntos. Amém. Amém. Ei, você aí, que já tá contando os dias pra esse ano